a política e a igreja. É sobre isso que falaremos. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, passe essa mensagem para frente, dê seu like e vamos navegar nesse oceano de pérolas preciosas. A política, na sua essência, é o sacerdócio de homens e mulheres vocacionados ao exercício de servir o povo. Uma organização onde emanam as leis que regem nações, poderes que delegam vida. Deus não pode estar ausente deste comando, pois Ele é a fonte e a vertente principal de onde emana todo o poder. A política tão zombada, tão escarnecida, mas a política é a nobreza que abraça todo aquele que o povo elege, que respeita a opinião do cidadão comum. É uma arma na mão de quem deseja expressar o seu sentimento e patriotismo através do voto. A política é uma arma. Você está armado, você é um soldado que está pronto para defender o seu país, a família, a sua pátria, através do voto. Mas a política, ela é enobrecida quando o povo é esclarecido e vota com consciência. Não podemos votar apenas por emoção, e sim associar a mesma razão. A política tem sido motivo de escárnio por muitos, que sem conhecimento ou interesse próprio, conduz a ela indivíduos sem escrúpulos, descompromissados com o bem-estar coletivo de uma sociedade. Então, o que acontece? As pessoas criticam os políticos. Existem os bons políticos e os maus políticos, mas existem os bons eleitores e os más eleitores. São aqueles que vendem o seu voto e depois ele fica sem o direito de exigir. É aquele que vota sem consciência, vota pelo poder da barganha. Não, alguém providenciou uma cirurgia para minha esposa, nós vamos a família toda votar. Não. Se você é um cristão, você vai orar. Senhor, abençoa aquela pessoa que me deu essa cirurgia, né? Que ela possa compreender os mistérios do céu e possuir a vida eterna, dar saúde. Você pode orar, você tem um instrumento de bênção como cristão. Não negociar a sua consciência. Você vai votar num partido que é a favor do aborto, que é a favor das drogas. Se você vai votar, você está concordando, você é cúmplice também. Aí quando começam a aparecer as consequências, poucos querem assumir o erro, jogando todas as suas revoltas no instrumento chamado política. Eu não quero saber de política. O poder da decisão não está na política, e sim no povo. O povo elege seus governantes. A política recebe e dá poderes, respeitando a decisão do povo, a sua decisão. Me perdoe, mas uma das coisas que eu não concordo na política são os debates, quando as pessoas ficam se degladiando, tocando na família. O candidato, ele acha que vai levantar o seu castelo, desmoronando a moral, né, daquela pessoa, querendo destruir princípios e coisas mais. Não, nós não somos tão tolos, a nossa geração não está tão aquém para nós não entendermos que o debate tem que ter respeito. O político tem que respeitar o seu adversário, ele tem que mostrar os seus projetos. Nós, os cidadãos e cidadãs, não estamos aqui para ouvir a revolta,
e falácias acerca disso e daquilo. Nós estamos para ouvir projetos. Então é ridículo um político atacando o outro, querendo desmoralizar o outro, querendo levantar o seu cabedal político, diminuindo o outro. Não, mostre o seu projeto. Provérbio 15, primeiro: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Vamos deixar de jogar a culpa na política e eleger bons políticos, dando a ela o que ele é de direito, a razão de ser enobrecida. Quando o cidadão tem uma consciência e vota por valores com caráter, não se deixa vender, não mercadeja o seu voto, a política é enobrecida. Nós vemos o gemido da política. A política está gemendo em função da perda de valores morais e, em consequência, uma enxurrada de mau caráteres tem sido conduzido a ela, sem lhe dar o direito de defesa, sendo usada para a criação de leis que desafiam a sociedade, ferindo o pudor, a ética, destabilizando a família, ignorando a fé do indivíduo, a religião e, finalmente, desprezando a Deus. Que coisa triste. Nós temos que votar com consciência. Não mercadeje o seu voto, não vote por favores. Nós vemos o clamor da política pela sabedoria. Está em Provérbio 8, 12 a 16. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, aborreço eu. E aqui ele fica falando mal do outro. É muito deselegante um político que se coloca num debate e não mostra projeto, só degladiando e querendo desmoralizar o seu oponente. A Bíblia diz: por mim reinam os reis, os príncipes ordenam justiça, por mim governam os príncipes, os nobres, sim, todos os juízes da terra. Que coisa linda! Política é a ciência do governo dos povos, é a arte de dirigir as relações entre estados, princípios políticos, astúcia, artifício, civilidade, maneira hábil de agir. Político é relativo aos negócios públicos, que se ocupa de política, discorrer sobre a política. Então, essa é a política. Veja bem a diferença entre a política e a politicagem. A política é a ciência de governar, diplomacia, no interesse do bem-estar social do povo, de uma nação. Politicagem é o interesse pessoal, mesquinhagem, convencimento, o político corrupto e desavergonhado, que governa e que é eleito pelo princípio da corrupção, extorquindo os votos. Política, ciência de Deus, concedida aos homens para administrar com sabedoria o bem-estar do povo. Deus capacita os homens e, através da política, dá poderes para governar com sabedoria e o bem-estar do povo. A politicagem é totalmente antagônica. É artimanha maligna que gera corrupção e atraso, roubando o direito do pobre, concentrando a minoria sem escrúpulo. Que coisa triste, né? Nós vemos os pais das ciências, da ciência política, Aristóteles. Aristóteles é considerado o pai da ciência política por ter colocado a ciência
como mais importante do seu tempo. A ciência política no tempo de Aristóteles, ela foi exaltada. Aristóteles defendia que a política deveria estudar a polis e as suas estruturas e instituições. Ele defendia que o governo precisava agir e garantir o bem-estar de todos. Essa é a política segundo Aristóteles. Mas nós vemos já a política segundo Maquiavel. Aristóteles é considerado pai da ciência política e Maquiavel também é considerado pai da ciência política. Por quê? Porque ele tratava a política com viés, ou melhor, seu viés moral cristão, totalmente diferente de Aristóteles. Vendo a ciência como um fenômeno social que merecia ser tratado com seriedade, acreditando que começava a filosofia política. E nós vemos aí que vem a política esquerda. A primeira impressão que se tem de um governante é a sua inteligência. Ela é dada pelos homens que têm ao seu redor. Então Maquiavel, em outra palavra, diz: você quer conhecer um grande governante? Então conheça os seus súditos, as pessoas que estão ao seu redor. Porque tem político que gosta de estar com os bajuladores. A coisa não está nada boa para o político, mas os bajuladores estão ali fortalecendo o seu ego, e deixando de falar a verdade. Isso é desfavorável para a política. Então, amados, para concluir esta mensagem, vamos ler Jeremias 17:11. Como perdiz que choca ovos que não pôs, assim são todos aqueles que ajuntam bens mal adquiridos. No meio dos seus dias o deixará, e no final será um insensato. Então, muito cuidado ao administrar o que é do povo. Nós vemos aqui Provérbios 29:2. Quando os justos reinam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Que você seja um justo, que você seja uma pessoa digna do voto do povo, que você seja uma pessoa que vem administrar, mas com um conceito divino, com orientações de Deus, que você ame a palavra de Deus e possa dirigir o seu governo respaldado pela palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.